والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no livro das Mesquitas, hadith Abi Qatada. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se alguém de vocês entrar numa mesquita, que faça 2 rak'ah antes de sentar. Esse hadith ele nos mostra uma questão importante em relação à pessoa que entra numa mesquita. Sunna muakkada, sunna confirmada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a pessoa deve praticar 2 rak'at tahiyyat al-masjid, como se fosse cumprimento à mesquita quando você entra numa mesquita. Agora tem várias questões nesse hadith. Se a pessoa entrar e as pessoas estão rezando o Fajr, estão rezando o Dhuhr, e ele entrou e elas já estão dentro da oração, ele deve ir fazer as 2 rak'ah? Não. Ele entra na oração junto com as pessoas, pratica a oração junto com elas, o Dhuhr, ou o Fajr, ou o Asr, ou o Isha, e já não precisa mais rezar as 2 rak'ah, porque o princípio da entrada da pessoa na mesquita é ele rezar, praticar uma oração, qualquer que seja. Se não tiver uma oração e ele tiver um tempo para praticar, então ele pratica essas 2 orações. Agora, se tiver uma oração que já está sendo praticada, então ele entra naquela oração e isso equivale àquilo que ele tinha que rezar de 2 rak'ah. Também uma outra questão, às vezes a pessoa entra na mesquita num horário onde é proibido a pessoa rezar, porque tem horários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu a gente de rezar, assim, antes de nascer o sol, antes do pôr do sol, depois do Fajr, depois do Asr. São momentos que a pessoa não é aconselhável ele praticar orações, a não ser se tiver uma obrigatória. Agora, se ele entrar na mesquita num desses horários, ele faz a oração ou não? Tahiyyat al-Masjid, sim. Os ulama disseram que ele pratica em qualquer horário que ele entrar na mesquita, ele faz essas 2 rak'ah. Agora, tem pessoas que entram, rezam, tipo o Fajr, e depois do Fajr ele levanta para fazer as 2 rak'ah da Tahiyyat al-Masjid, cumprimento à mesquita. Isso não é o certo, o correto, que se você praticou uma oração, já ela foi pela oração da Tahiyyat al-Masjid e não precisa ser repetida novamente. Uma pessoa também que entra para fazer Tahiyyat al-Masjid, ele quer fazer uma sunnah al-Fajr, sunnat al-Dhuhr, sunnat al-Asr, qualquer tipo de sunnah. Ele pode intencionar as 2 sunnas, a sunnah que ele vai fazer e Tahiyyat al-Masjid, sim. Pode ser as 2 intenções e ele faz e não necessita que ele faça novamente. Uma outra questão também, se a pessoa estiver de passagem na mesquita, ele tem que fazer Tahiyyat al-Masjid? Não, de passagem, se a pessoa entrou na mesquita para fazer algo, pegar alguma coisa e sair, isso não entra nesse hadith. Agora, se ele entrar para ficar e permanecer na mesquita, sim, entra esse hadith para ele rezar 2 rak'ah. Agora tem a última questão. Se uma pessoa quiser, se ela entrou na mesquita e ele fala: eu não vou sentar, eu vou ficar em pé. E ele fica em pé, fazendo recordação, lendo o Coran, ele deve fazer as 2 rak'ah ou não? Ele entra nesse hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إذا دخل أحدكم, se alguém de vocês entrar numa mesquita, que faça 2 genuflexões, rak'ah, antes de sentar, ele deve sentar? Não, mesmo que ele ficar em pé. O importante é ele permanecer na mesquita um período. Se ele veio para permanecer na mesquita um período, sentando ou ficando em pé, ele tem que fazer as 2 rak'ah, e isso é aconselhável. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.